Ver na nossa frente. Você vê, se eu fosse querer fazer uma reunião ministerial quando eu tivesse 5, 10, 20 obreiros, eu estava lascado. Vocês não são nem obreiros ainda, eu já faço uma reunião ministerial. O Deus da eternidade, o Todo-Poderoso, que tem milhões e bilhões e trilhões e quatrilhões, infinitamente de anjos aos seus pés lhe adorando 24 horas. Ele fazia uma reunião ministerial toda tarde com Adão. Só era Adão. Ele fazia só com Adão, meu amigo. Só Adão tinha. Aí depois que Adão deu nome toda a vida na terra, pode ficar falando nome por nome, de animal, formiga, a vida na terra, ele fez para o que, Adão? Um auxiliar. É por isso que a minha esposa é que me auxilia, em tudo. Não vai ter um outro auxiliar. Eu já tenho um auxiliar. Amém? Amém. Então, depois Deus passou a fazer reunião para quantas pessoas? Duas pessoas, meu amigo. E depois Deus passou a fazer reunião para quantas pessoas? Quando eles começaram a apresentar sacrifício. Para mais duas pessoas. Porque quem começou a apresentar sacrifício foi quem? Caim e Abel. E depois foi indo, nós somos milhões e milhões e trilhões e quatrilhões. Vamos botar 9 bilhões de pessoas prestam culto a Deus. Mas pastor, nós não temos 9 bilhões de pessoas convertidas. Mas ela fala em nome de quem? Mesmo ela pode ser ateu, mas quando o bicho pega, ela grita quem? Deus! Eles podem rejeitar Jesus, mas ele grita o nome de Deus. Então você imagine se eu fosse esperar. Eu é que não luto com unhas e dentes para criar o sistema do apoio aos soldados feridos perfeito. Que perfeito vai ser difícil, mas eu preciso perfeccionar ele. O que foi que Deus falou para Abraão quando ele foi fazer uma reunião com Abraão? Se eu não me engano, foi em 1h de meio-dia. Abraão, anda na minha presença e ser o quê? Se eu parar de ensinar vocês, a imperfeição começa a aparecer as dúvidas, começa a aparecer os questionamentos. Será que nós vamos conseguir? Já estamos em cima. Quem é que está semeando? O mal. Que dia que você me viu falando que não vou conseguir, eu vou deixar de conseguir? Que dia que você ouviu a missionária falar que não vai conseguir ou vai deixar de conseguir? Qual foi o dia que Deus provou para mim e para você que não aconteceu? Se ele deu a ideia, é ele que vai investir na ideia. Aleluia. Se tu não tem para ajudar, ele vai enviar quem tem. Amém? Amém. É assim que funciona. Se você serve a Deus, os seus problemas passam a ser de quem? De Deus. É por isso que você tem que estar firme injetado na videira. Se tu não está injetado na videira, tu não dá fruto, meu amigo. Teus frutos são frutos chamados o quê? Medo, dúvida, insegurança, incerteza. Não vai dar, eu não consigo. Será? Não dá. Meu Deus! R$2 é muito caro. Um pano de saco, R$5, tá maluco? Que isso? Você começa a ver
as pequenas coisas como coisas difíceis. Você vê o que foi apresentado no versículo 27 para ele, para Cícera. Cícera pediu água e ela lhe deu o quê? Eu acredito que foi quem? Essa daqui que feriu ele? Foi Débora? Eu não sei. 25, pastor. 25. Cícera lhe pediu água. Cícera era quem? O o problema. E ela lhe deu leite em taça de quê? Príncipe. De príncipe. E lhe ofereceu nata. Você sabia que era uma prosperidade muito grande o leite, ao ponto de Jó banhar os seus pés em quê? E leite é um tratamento. Um tratamento de prosperidade. Tu lava teu pé no leite? Duvido, lava muito mal na água, né? Se tiver fazendo frio, fica difícil, né? Daqui a pouco começa o cheiro da murrinha a aparecer, da caatinga. Por quê? Porque tá frio. Não, eu tô brincando? É verdade ou mentira? Verdade. Verdade. Tu começa a sentir o cheiro. Então, vocês têm que ter pulso firme. Tem que querer crescer. Se não quer crescer, meu amigo, tu vai fazer o que então? Até no céu tem crescimento. Você acha que tu vai pro céu, pra eternidade, fazer o que lá? Ficar sentado? Aleluia, 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 aleluia. Vai trabalhar, meu amigo. Você tá pensando que no céu o quê? Você vai trabalhar e muito. Você tá pensando que o céu é do tamanho da terra? É infinito. Te dou certeza que vai ter alguma coisa para tu fazer lá. Para mim fazer. Ou você acha que o nosso Deus é um Deus monótono? É um Deus parado, parasita? O nosso Deus é um Deus de movimento. Ele movimenta. O que diz aqui no versículo que fala da caravana, meu Deus? Caravana onde? Eu marquei. Olha só o que diz aqui, ó. Aqui, no versículo 6. Nos dias de Saga, filha de Anate, no dia de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvio tortuoso. Você sabe o que é caravana? Olha pra mim. Caravana é quando você tá vindo pra igreja, que nem o garoto falou que ele não me chamou, tia. Eu vi ele e fui seguindo ele até onde ele ia parar. Não foi o que fizeram com o Andrew? Foi seguindo e hoje o menino tá aqui. O rapazinho tá participando do trabalho de 3 em 1. Porque seguiu. Porque se fosse esperar o convite, não ia ter. Que dia que você convidou alguém? Que dia que você convidou alguém? Levante a mão aí. Cadê esse alguém? Porque você não insistiu. Nós temos que fazer caravana. Eu falei ontem aqui da jovem. Ela fez uma campanha. A jovem nunca botou a mão em dinheiro. Mas ela começou a vender bala, começou a vender as coisas. Ela fez um volume de dinheiro grande. E apresentou o sacrifício dela. Mas se ela pegar... Na verdade, o próprio Deus estava dando a direção para ela. Se ela pegasse aquilo e injetasse na vida dela, ela teria todo dia o quê? Dinheiro. Prosperidade. Às vezes a gente quer prosperidade, mas a gente não entende o que é prosperidade. Então, se você não tem a intenção de crescer, fica difícil. Os que estavam com a gente, parece que não tinha intenção de crescer. Porque se tivesse, teria permanecido.
quando eu saí da antiga instituição, não foi por pecado, não foi por prostituição, não foi por rebeldia. Eu saí devido a uma direção. Era uma campanha de Abraão. Sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. A terra era aqui. Não saímos fugidos, não. Fomos lá. Fomos, prestamos os devidos respeito à direção, conversamos com quem tinha patente alta. Boa, gente. E tomei a minha decisão, e hoje nós estamos aqui no apoio aos soldados feridos, com a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, você tem que ter desejo de crescer. Você vai por uma empresa. Chega nessa empresa, você quer sempre ficar esfregando o chão, não é? Mas por causa de quê? A empresa te dá recursos financeiros. A obra de Deus não vai te dar recursos financeiros. A obra de Deus, ela vai te dar recurso espiritual. Aleluia, Senhor. Ah, mas ninguém vê espiritual, né, pastor? Ninguém vê, né? É. O carro, né? Ah! O Rolex. O iPod. É pod, né? iPod. É pra quem pode, né? O iPod. Aquele grandão assim, ó. Porque isso... iPad. Porque isso vai chamar atenção. Mas o espiritual só chama a atenção de quem? De Deus, e do pastor e da missionária. Aleluia. Eu não olho o seu material. Eu olho o seu espiritual. Louvado seja Deus. Eu olho o seu espiritual. Como que eu sei que o teu espiritual ele está desenvolvendo? Pela língua. Pelo que você fala. Pelo que você fala. Não é pelo que você apresenta. Você pode estar todo dia aqui, mas o que você fala é fracasso, o teu espiritual está o quê? Não foi dado notas aqui? Uns precisa de 10, outros precisa de tanto. Aí a missionária um dia desses falou assim: qual é a nota que você dá para você? Aí um falou, eu 6, 8. Aí o pastor, e o pastor? 3. E a missionária? 1. Você vê, as patentes maiores sempre ficaram com um número pequenininho. Você sabe por causa de quê? Porque realmente é isso aí mesmo. Quando você se acha que está autossuficiente... Você não precisa mais de Deus. Falaram uma vez para mim assim: se tu não tiver pecado, tu é igual a Deus. Então tu não vai precisar mais de quem? De Deus. Aí tu não busca Deus. Amém? Amém. Outrora nós estávamos fazendo o quê? Vídeos, oração. Todo mundo parou. Menos o pastor Ivanildo e a missionária Rosa. Nós está lá todos os dias. 3 da manhã, meia-noite, meio-dia. 3 da manhã, meia-noite, meio-dia. 3 da manhã, meia-noite, meio-dia. O Inácio manda também, tá mandando. Parece que já tem alguma coisa lá. Mas vocês não podem parar. Tudo que se começa na obra de Deus tem que ser definido. Só para quando o pastor falar. A oração de um pelo outro não precisa botar mais no Telegram. Pode ser feito o quê? Em offline? Live. O Pai secreto vê, o Pai secreto abençoa. Amém. Amém? A sua oração a partir de hoje vai ser pela pessoa que você está responsável, mas também você vai orar para que Deus venha enviar o povo. Para que Deus ele venha enviar o povo primeiramente para você e depois o povo vir para cá. Porque o povo precisa se espelhar em alguém. E se não tem bons exemplos, o povo não vai vir. O povo, é como a missionária falou, se você faz um ponto de socorro, o povo que vai até você. E foi um enxame, né? Uma horinha, 20 e poucas pessoas. E milagre, não teve milagre? Respostas? Bastante. Por quê? Porque teve pessoas capacitadas no sentido de quê? Disposto a fazer o quê? Uma caravana. No 6, 5, 6... Nos dias de Sanga, filho de Anete, nos dias de
Jael, cessaram-se o quê? Os caminhos. As caravanas. O que é o caminho? Quem que endireita o caminho? É Jesus ou é você? É você. Jesus não endireita o caminho, não. Porque é você que vai limpando o caminho pro povo vir atrás de você. Seguiu ou não seguiu ele, o menino? Seguiu ele. E não ficou ou não ficou? Ficou. As pessoas não conhecem Jesus, cara. Elas conhecem você. Não conhecem Jesus, não. Depois que elas vão conhecer. Elas vão conhecer Jesus quando elas virem aqui. Mas elas conhecem você. Se ela vê transformação em você, se ela vê mudança em você, se ela vê... Poxa, eu vejo uma grande mudança em vocês. Aleluia. Dá uma olhadinha. Por uns 5 meses atrás, tu vai ver quem era tu. Quem era eu. Quem era a missionária. Mudou. Ou não mudou? Mudou. Muda, rapaz. Porque Deus não é o quê? Imediato. Não é o Mr. Ine. É Ine? É Ine? Misterino. Mr. M. Não é ele. Deus, ele é Deus. Aleluia. Deus, ele trabalha com reunião ministerial para ensinar. Antigamente eu reclamava, cara. Eu confesso aqui diante as câmeras. Eu reclamava, meu Deus, que tanta reunião é essa? Que é isso? Meu Deus, tanta reunião é essa? Era Deus cuidando de mim e eu reclamando. Aí hoje eu sou obrigado a fazer tantas reuniões. Eu reclamava quando a direção falava, reunião de obreiros. Quanto demorava? Meu Deus! Reunião disso, reunião daquilo. Meu Deus, eles não têm o que fazer, não. Reunião, não, eles serviam a Deus. Serve até hoje. E ficou, né? E acaba pegando o vício, né? O vício de servir. E isso é bom. Um dia que você deixa de vir em uma reunião é um dia que você perde uma novidade do mundo espiritual. Você vê, aprendemos hoje com Débora. Amém? Amém. Ah, e não tem essa não. Ah, você é um obreiro? Não, ó, eu sou o Nácio. Eu não sou, não, é humildade não falar título. Quem disse pra tu que não é? Quem disse pra tu que é humildade? Se você receber um título. Ah, tu é o quê? Massa farateute, não é? É o quê? É massa? Massa terapêutica. Massa terapêutica. Aí tu vai botar lá na rede, Inácio. Só. Ué, mas e aí, cadê o título? Cadê? É humildade? E por que tu bota lá? Você tá? Missionária Rose. Rose. Vão te procurar? Mas quando você bota o quê? Missionária. É o que Deus te deu. Telefone toca direto querendo um atendimento. Pega a visão, cara. Se Deus te deu um título é porque Ele quer atrair o povo dele. Colaboradores. Jesus, quando ele chegou e falou o quê? Sou filho de José. Vim aqui para falar para você de Deus. É o filho de José, gente. Carpinteiro. O carpinteiro. Mas ele se declarou que era quem? Fala, tá com medo? Filho. Filho de Deus. Ele morreu porque ele se declarou que era filho de quem? Filho de Deus. De Deus. Você sabia não que mataram Jesus porque ele declarou? Porque isso era uma blasfêmia? Então, dê valor ao título que Deus te deu. Se você é um colaborador, se identifica, cara. Amém? Amém. Eu sou filho da minha mãe Joana. Aí eu chego para as pessoas, essa daí é ela que me pariu. Não, ela é minha mãe. E falo com honra. Minha mãe, se vocês conhecessem, vocês ficavam com medo. Ela, né? Verdadeira Débora. Uma mulher destemida. Nunca... Faca. Quando alguém tava brigando de faca, ela entrava no meio para separar. Ela não tinha medo de nada. É por isso que os filhos dela não têm medo de nada. Opa. Destemidos.
Nós somos destemidos. Calma aí, pera lá. Por quê? Tá vencendo ainda. Tá vencendo. Processo aí. Pô, Tá aí. no processo. Pô, tô injetando energia no cara, o cara... Tá no processo, calma. Então, eu digo pra vocês, honre o que vocês receberam. Aleluia. Pare com esse negócio de ficar dando ouvido a quem não tem fé. Cara, se eu tô acostumado a comer em um restaurante que me trata bem, eu tô contando uma parábola para você entender o mundo espiritual. O restaurante me trata bem. Eu sou bem atendido. Eu sento em uma das melhores cadeiras. Estou bem alimentado. Por que eu vou ficar comendo em botequim? Por que eu vou ficar comendo comida suja de alguém? Se você já tem um alimento perfeito. Qual é o objetivo? Quando eu era da antiga instituição, eu só focava a direção da antiga o quê? Instituição. Agora eu estou na nova instituição, eu sigo a direção da nova Instituição. instituição, meu amigo. Se você fica bebendo, quem bebeu antigamente vai entender o que eu tô falando. Eu nunca fui de beber, não. Eu usava droga. Quem bebeu antigamente vai entender o que eu tô falando. Você poderia misturar as bebidas? Bebe cachaça, bebe vinho, bebe cerveja, bebe uísque. Tu vai ficar como? Mal. Se tu tá bebendo vinho, tu bebe o quê? Vinho. Não que eu estou a favor quem bebe vinho, tá? É só uma parábola. Explicação. Uma explicação. Se eu bebo uísque, eu vou beber uísque. Se eu bebo isso, é uma parábola. Se você está recebendo uma direção aqui do apoio aos soldados feridos, você tem que seguir a direção do apoio aos soldados feridos. E outra coisa, a direção não vem daí. A direção vem do altar. Então não fique chateado se o que você, a ideia que você tem não é posto em prática, porque não é daí que vem, é daqui que vem. Amém? Amém. E se foi dada uma direção para você fazer, segue ela. Ainda que você tenha uma ideia melhor, você segue o quê? Ela. Olha só o que a Bíblia diz aqui no livro. Aqui no livro, no 6. Olha só. No mesmo lugar, né? Capítulo 6. 5 vezes não, 5. Um momentinho aí, deixa eu dar uma parada aqui pra me te mostrar um negócio aqui. Aí tá falando de Gideão. No 6 ao 17 diz assim, ó. Gideão respondeu, eu tô falando aqui de uma outra ação. Gideão respondeu e de fato encontrei favor aos olhos do Senhor. Dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Peço que não te afaste daqui até que eu volte e traga a mim o quê? No 18. A minha... Peço que não... Acharam? Juízes 6:18. É diferente. Peço que não te afaste daqui até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti, não é isso? Sim. E ele respondeu, eu esperarei. Quem falou que esperaria? Deus. Com letra maiúscula aí, o anjo com letra maiúscula. No 19, Gideão entrou em casa, preparou o cabrito e fez pães sem o quê? Você não pode ter fermento. O que é o fermento? É o fermento lá de fora. É o fermento de outra ideologia. Você já está recebendo uma ideologia, meu amigo, uma ideia, uma direção. Por que você vai buscar outras direções no Google? Se o pastor Ivanildo já tá te dando uma. Ah, mas eu vou no pastor tal, que ele é homem de Deus também. Mas não já foi posto aqui uma direção? Ah, mas eu vou ver se bate. Ué, é carro para bater? Bate.
cara. É diferente o trabalho. Se todo o trabalho fosse igual, se tornaria o quê? Uma coisa enfadonha. Uma coisa enfadonha. Enfadonha, sei lá, como você quiser. Enfadonha. Aqui é uma coisa, lá é outra coisa. Lá na tua casa é outra. Não tenta confundir a tua convivência com a tua família com a outras famílias, que a tua família é de um jeito, a minha é de outro jeito. Amém? Amém. Aqui na minha casa, nós deixamos a louça para o dia seguinte. Talvez na tua casa você não deixa a louça nenhuma. A tua família tem a maneira de viver dela, eu tenho a minha maneira de viver. O pastor Ivanildo, quando sai do altar, ele passa a ser quem dentro de casa? O Ivanildo, o esposo. Que lava a louça, que faz feijão, que faz comida. Estou fazendo agora. Ô, Glória. Graças a Deus. Eita, Glória. Passo o pano no chão. Boto café pro meu filho. Boto café para minha esposa. Se eu quero dar um bom exemplo para você, eu tenho que ser um bom exemplo, cara. Como é que eu quero estar no altar e eu vivo na pancadaria dentro da minha casa? Tiro, porrada e bomba. Pode falar isso, não pode? Aí a Bíblia diz que se eu não consigo cuidar da minha própria família, como é que eu vou cuidar da tua? Como é que eu vou orientar você? As primeiras ovelhas de casa. Então você tem que ter cuidado. Se foi pedido uma coisa para você fazer X, você faz o quê? X. Se isso daqui é uma lata. uma lata encromada, tu não vai dizer que isso aqui é de ouro, porque tu não é maluco, né? É uma lata encromada. Você tem que seguir o que está sendo orientado. Foi o que por causa de que Gideão ele teve vitória? Porque ele seguiu a ordem do anjo de Deus. Olha só o que está escrito aí para você entender melhor. Eu parei aonde? Parou na farinha, 19. Então Gideão, farinha, sem fermento, com 20 litros de o que? Farinha. Pôs a carne em um cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou a quem? Ao anjo de Deus, que é o próprio Deus. No 20, porém o anjo de Deus lhe disse: traga a carne, o pão, sem fermento. Sem fermento. E coloca sobre esta rocha. Pedra. Quem é a rocha hoje que nós conhecemos? Quem é a rocha? Jesus. A pedra angular. A rocha eterna, que é o nosso Cristo vivo. E o que está escrito no 22? No ainda aí. Pegue, né? Em cima da rocha. Depois derrama o caldo por cima. Foi o Gideão e fez. Conforme que foi o quê? Ordenado. 21. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado. O que é a ponta do cajado? A autoridade. A mão. A tua autoridade está onde? Na tua mão. A tua mão é a tua autoridade. Quando nós botamos a mão na tua cabeça, você é abençoado. Amém? Amém. E que traz na mão e tocou a carne e os pães sem fermento, saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. E aí ele teve a resposta. Aleluia. Você tem que entender isto, pessoal. Se você não entender isto, fica difícil.
você passa a viver uma vida sem sentido. Você passa a viver uma vida que é obsoleta. Então é por isso que nós sempre estamos o quê? Fazendo reuniões ministeriais. Quinta-feira vai ter o discipulado. Para que você possa ser alimentado. Amém? Amém. Repete comigo assim: meu Deus. Meu Deus. Que essas palavras seja espírito e vida. E vida. Para minha vida. Pra minha vida. Para minha alma. Pra minha alma. Para o meu espírito. Pro meu espírito. Em nome do Pai, Do Pai. do Filho Do Filho. e do Espírito Santo. Espírito Santo. Graças a Deus. Graças a Deus.